Oi, gente. E aí, como é que vai vocês? Tudo bem com vocês, hein? Comigo está tudo ótimo. É, Sou Carminha, do Cantinho do Saber, professora atualmente de reforço escolar. É, Como eu prometi para vocês, que eu ia trazer um vídeo falando sobre alguns exemplos de dificuldade de aprendizagem. Depois eu trago é, falando de cada um. Tem alguns aqui, alguns exemplos que eu até já falei, tipo TDAH, autismo, então já tem vídeo sobre isso, dislexia, mas os outros não tem. Então depois eu trago um vídeo, né, explicando melhor para vocês, né, esses exemplos de dificuldade de aprendizagem. Só reforçando para vocês, né, é, a dificuldade de aprendizagem, vários exemplos, não é só dizer, ele tem dificuldade de aprendizagem, mas qual é a dificuldade de aprendizagem dele? Qual é o tipo? Qual é essa dificuldade? Né? Então, é um conjunto de profissionais para estudar essa criança, para entender essa criança e saber o que essa criança tem, qual é a dificuldade dessa criança. Então, alguns exemplos aqui que eu trouxe para vocês. A dislexia. Eu já tenho um vídeo falando sobre a dislexia, né? É uma dificuldade maior para a leitura. Essa criança, ela tem uma dificuldade maior do que as outras crianças para desenvolver a leitura. A dificuldade maior dela vai ser ler. Ler para ela é um obstáculo, né? É uma barreira, mas que com muito esforço, com a ajuda da escola, dos pais profissionais e uma banca, vai ajudar essa criança, sim, a desenvolver a leitura. A disgrafia, distúrbios relacionados à dificuldade na escrita. Então, a dislexia, ela tem dificuldade na leitura, a disgrafia tem dificuldade na escrita, de escrever, como escrever na linha, né? Como escrever as palavras certas, então troca algumas letras, tem muita criança que troca as letras D por B, por P, as letras parecidas, então elas tendem a ter essa dificuldade de escrever essas letras, muitas vezes troca. A posição dos números também, troca também alguns números também. Descalculia, dificuldade em lições de matemática e operações envolvendo números. Então, a criança, ela tende a ter mais dificuldade em matemática. Ela até pode ser ótima, boa nas outras matérias, mas em matemática ela tem essa dificuldade. Então, por isso que é importante esse olhar diferenciado do pedagogo, né, para ajudar os pais, para os pais procurar profissionais especialistas em dificuldade de aprendizagem para identificar. Dislalia, distúrbio que afeta a fala do aluno. A criança, ela tem dificuldade em falar direito, né? Troca muito as letras. Eu tive uma criança que trocava muitas letras. Só que assim, era uma criança de 3 anos, 4 anos já foi melhorando, mas mesmo assim, 5, 6 anos, ela continuou a trocar as letras. Então, tipo, muitas vezes, meu nome é Carminha, muitas vezes ele falava Carninha, ou seja, ele estava trocando o C pelo N, Carninha, que ele falava. Uma das crianças, só que depois ele foi crescendo, então era só mesmo uma fase daquela idade. Mas se a criança, ela for continuando com essa troca de letras, 5, 6 anos, ou até mesmo 4 anos, ainda não está trocando muitas letras, é importante você ver um especialista, só para tirar qualquer dúvida, né, tirar qualquer preocupação. Desortografia, dificuldade comum para escrever e criar orações. Ela vai ter bastante dificuldade na questão de para escrever. A gente pedir, escreva um texto, faça uma história. Então, ela vai ter dificuldade de dar continuidade a essa história, principalmente na questão de escrever. E mesmo se ela conseguir escrever, vai escrever com erros, né? Erros de
de pontuação, erros também de troca de letras. E também tem a TDAH, né? Dificuldade de concentração, inquietação, agitação e impulsividade. Que, como eu já falei, também já tem vídeo no canal falando sobre TDAH, né? A criança, ela, qualquer coisa tira a atenção dela, ela tá escrevendo, tá tentando ler um texto, qualquer barulho, qualquer agitação tira a atenção dessa criança. Então, assim, gente, é um campo muito amplo, né? Quando a gente fala em dificuldade de aprendizagem, é um campo amplo de vários tipos de dificuldade, né? Como eu já falei aqui para vocês, 1, 2, 3, 4, 5, 6, né? Então, aqui eu trouxe 6, né? 6 exemplos de dificuldade de aprendizagem. Até porque, assim, eu conheço pais que acham que dificuldade de aprendizagem é só a criança não está conseguindo ler, a criança não está tirando nota boa, eu vou colocar na banca, porque ele precisa aprender a ler, precisa tirar notas boas. Não é só isso, não. A dificuldade de aprendizagem ela vai muito além disso. Muito além de você saber escrever um texto, muito além de você tirar notas ruins, notas vermelhas, né, notas baixas. Então, assim, por isso que é importante esse professor, ele estar preparado, ele ser um psicopedagogo, ele ser um pedagogo, né? Principalmente, né, nós pedagogos, a gente tende a ter um olhar mais diferenciado para identificar essas coisas. Quantas vezes mãe chegou para mim e disse: tia, o que você acha? Fulano é autista? Aqui no meu reforço mesmo, já teve mães de chegar para mim, conversar comigo e dizer: eu acho que meu filho é autista. O que você acha? Você acha isso? Porque se for, vou procurar um especialista. E muitas vezes minha resposta foi não. Não, não acho. Porque, gente, assim, na pedagogia, a gente estuda muito teoria. Na pós também, só que assim, minha pós, ela foi... eu estudei muito a questão do autismo, porque meu estágio foi com criança autista, meu TCC, né, meu artigo foi apresentado, foi a questão do autismo. Então, assim, eu sei mais ou menos, claro que eu não sei identificar, porque não é só eu como pedagoga e psicopedagoga que identifico uma criança com autista, não. E nem posso identificar e dizer: eu tenho certeza que fulano é autista ou tem dislexia, não. Até porque é um conjunto de profissionais, é um estudo de todos os profissionais junto para identificar aquela dificuldade de aprendizagem. Eu não posso chegar e dizer: mãe, tenho certeza que seu filho tem TDAH. Não, não posso. É um conjunto de quê? De profissionais. Agora, mães chegaram para mim e perguntaram: tia, você acha que fulaninho é autista? Ou ele tem isso, ele apresenta isso? E eu cheguei para a mãe e disse: eu, como pedagoga, professora, psicopedagoga, acredito que não. Por quê, mãe? Isso, isso, isso. Então, até assim, para deixar mais claro para vocês, uma criança autista é um conjunto de sintomas. Não é só porque a criança está com dificuldade de comunicação, está com dificuldade de ouvir muito barulho. Não, é um conjunto de sintomas. Então, essa criança que a mãe veio falar comigo era uma criança super tranquila, uma criança que brincava com todas as outras crianças, uma criança que estava se desenvolvendo normalmente, como qualquer outra criança, uma criança que não tinha dificuldade em questão de barulho, uma criança que era muito... socializava muito bem com as outras crianças, uma criança que não tinha movimentos repetitivos, uma criança que olhava no olho. Então, assim, eu cheguei para ela e disse: eu acredito que não, mas eu não dei a certeza. Eu disse, eu tenho certeza que não. Não dei certeza, mas como eu disse a ela: deixa eu observar mais um pouquinho, já como você está com dúvida,
Deixa eu observar mais uma semana, observei ele mais uma semana, fiz anotações e cheguei para ela e disse, eu acredito que não, acredito que ele não é autista. Aí mostrei para ela, disse os sintomas, falei tudo direitinho para ela. E essa criança hoje está na escola, está se desenvolvendo bem. E assim, acredito que ele não era autista. Então, gente, quando você for falar com o pai, não fale com certeza, eu tenho certeza, ele é isso. Não, eu acho, eu acredito que seja assim, mas não diga, eu tenho certeza que é isso. É isso, não. A gente não pode dar certeza, até porque nós só não podemos dar diagnóstico nenhum à criança. Então, gente, esse vídeo foi para esclarecer mais um pouquinho sobre quais são as dificuldades de aprendizagem, né? Quais são essas dificuldades que cada um exemplo aqui pode causar na criança. Então, gente, um grande beijo no coração de vocês. Paz do Senhor, que o Senhor Jesus Cristo abençoe vocês grandemente. Peço novamente, compartilhe esse vídeo, comenta, deixa o like. O YouTube vai entender que vocês estão gostando e vai distribuir, vai compartilhar para mais pessoas. Um grande beijo.